Oi, galerinha! Tia Lili vai iniciar a historinha de hoje com esse trabalhinho que a gente já fez. E hoje eu vou ter a ajuda do nosso amigo Juquinha. Né, Juquinha? Você vai me ajudar hoje, Juquinha? Sim! Olha, hoje o Juquinha vai contar uma história para vocês. E adivinhem só, quem conhece o sino que estava tocando? A história de hoje é sobre a independência do Brasil, né? Que no próximo dia 7 nós iremos comemorar a independência do Brasil. O que é independência, tia Lili? Vou deixar o Juquinha falar para vocês, tá bom? Pode ser? Então, ó, presta atenção, né? Criançada, vou contar um fato muito legal para vocês. Uma história muito importante para o nosso Brasil. Vocês sabiam que daqui a alguns dias estaremos comemorando a independência do Brasil? Quem aí de vocês sabem? Hein? Tia Lili acabou de falar, né? Dia 7 de setembro. Como não podemos estar na escola, eu quis escutar um pouquinho desse hino. Ele é tão lindo, tão lindo. E vocês aí gostam do hino brasileiro? Ele é muito bonito, né? Eu vou contar a história, então. Escutem bem. Essa história aconteceu há muito tempo atrás. Nossa, faz muito tempo. E como eu disse, nós vamos comemorar daqui a alguns dias, dia 7 de setembro. Como foi isso, Juquinha? Vou explicar para vocês. Vocês sabem o que é independência? Não? Independência é quando você já sabe fazer as coisas sozinho, sem a ajuda do papai, sem a ajuda da mamãe. Isso é ser independente, quer dizer, não precisa de ajuda de ninguém. E você aí também é independente, galerinha? Oh, então, o Brasil teve um dia que virou independente. Vamos saber direitinho essa história. É assim, ó, galerinha. Há muito tempo atrás, o nosso país foi descoberto, né, pelos portugueses. Acho que a tia Lili já falou disso outras vezes, né? Então, ele foi descoberto. Os portugueses navegaram e descobriram o nosso país e ficaram encantados porque nosso Brasil é tão lindo, né? Tem tantas matas, terras, é tudo de bom nosso Brasil. Então, depois de alguns anos, eles vieram morar no Brasil. Adivinha de quem eu estou falando, hein? Da família real. O que é a família real você não sabe? Oh, era o rei, sim, a família do rei. O Dom João trouxe toda a sua família e mais outras pessoas lá de Portugal. Eles também navegaram e vieram habitar
aqui no nosso Brasil, no nosso país. Aí, o Dom João, né, que era o rei, mandava em tudo, tudo. Mandava lá em Portugal e mandava também aqui no Brasil. Sim, o Brasil, então, fazia parte de Portugal. Dom João que mandava tudo, né? O Brasil tinha que trabalhar para Portugal. Tudo que encontrava aqui no Brasil tinha que dividir com Portugal. Oi, mas esse Dom João era muito mandão mesmo, né? Então, depois de alguns anos, Portugal exigiu que o rei voltasse para lá, para a sua terra, porque Portugal estava ficando difícil sem o seu rei. Dom João teve que voltar para Portugal, mas como ele tinha muito medo de perder a autoridade aqui no Brasil, né? Quer dizer, ele ficou com medo de alguém ficar no seu lugar e mandar no lugar dele. Então, sabe o que ele fez? Adivinhem. Deixou o filho dele tomando conta do Brasil. Isso mesmo. Ele tinha um filho, né? Que era um príncipe. Um príncipe. Mas não era um príncipe encantado, né? Igual das histórias de fadas. Não. Ele era príncipe porque ele era filho do rei. E o nome dele era Pedro. Então, Dom João deixou Dom Pedro no seu lugar. Aquele príncipe começou a cuidar do nosso Brasil. Mas, mesmo de longe, Dom João mandava as ordens para o seu filho. E todo filho tem que obedecer o pai, não é mesmo? Então, Dom Pedro obedecia. Só que chegou um dia, Dom Pedro, o príncipe, percebeu que lá todos de Portugal, até o seu pai, Dom João, queriam transformar o Brasil numa simples colônia. Não queriam que o Brasil desenvolvesse, que o Brasil ficasse livre, ficasse rico, crescesse. Aí ele não aceitou. O Dom Pedro, então, pela primeira vez, desobedeceu o seu pai, Dom João, e não aceitou mais as ordens dele. E teve uma ideia. Convidou muitas pessoas importantes do Brasil, muitas mesmo, para ajudá-lo a cuidar do Brasil, para ajudar ele a ter ideias novas, fazer o Brasil crescer, igual Portugal. E então, ele ganhou muitos amigos, muitos mesmo, né? Porque muitas pessoas queriam que o Brasil fosse independente de Portugal. Quer dizer, independente que não precisasse mais de Portugal, né? Então, queriam que o Brasil fosse livre. Mas Dom João, lá em Portugal, ficou sabendo e mandou uma carta para o seu filho, que dizia assim: Dom Pedro, volte para cá
agora. Ixi, Dom Pedro então pensou, e agora? Será que eu volto com meu pai? Não sei, vou pensar. Mas o povo gostava tanto de Dom Pedro, já que ele queria o bem para o Brasil, começaram a pedir muito, para que Dom Pedro ficasse no Brasil, né? Continuasse o seu trabalho ali. Então, Dom Pedro disse, tudo bem, eu fico. Desobedeceu o pai dele e ficou no Brasil. Então ficou morando no nosso país, arrumou ainda mais amigos e não ficou com medo do pai dele, porque sabia que estava fazendo a coisa certa, não estava maltratando ninguém, só estava ajudando. Até que teve um dia, 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, quer dizer, na beira do rio Ipiranga, que é um rio que fica lá no estado de São Paulo, Dom Pedro chegou com seu lindo cavalo, sua linda espada e gritou: independência ou morte? E nesse dia, adivinhem, galerinha, ele libertou o Brasil. Dom Pedro libertou o Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Por isso a gente comemora o dia 7 de setembro. E viva o Brasil! Agora, depois que isso aconteceu, o Brasil não precisou mais de Portugal. Ele ficou livre, né? O Brasil, então, é independente, não precisa mais de Portugal. É isso aí, galerinha! E aí, gostaram da história da independência? Tia Lili, você gostou? Opa! Oi, Juquinha! Eu adorei a sua história, Juquinha. Muito boa. Muito obrigada por me ajudar a contar essa história para a galerinha lá, né? Valeu, Juquinha. Obrigada. De nada, Tia Lili. Esse Juquinha é muito legal, né, galerinha? E aí, gostaram da historinha do Brasil? Então vamos encerrá-la escutando mais um pouquinho do nosso hino brasileiro. Hino brasileiro, vamos lá? Tchau, galerinha!